inclusive acabar com as instituições de vida, principalmente casamento e igreja. Esses querem acabar com o negócio de religião. A religião é o ópio, segundo eles, da humanidade. Então, acabando a religião, acabam os problemas da humanidade. Eu vou trazer a voz deles, aquilo que eles dizem sobre a reforma protestante. Porque é bom, irmãos, a gente ouvir os dois lados, ou se possível, os quatro lados da moeda. Já aproveito o ensejo para dizer aos senhores e às senhoras que estão começando a se tornarem estudiosos das Escrituras, estudiosos da teologia, aqueles que ainda vão começar, vão abraçar essa ideia maravilhosa, que ao ler um assunto, seja sobre a reforma, ou seja teologia sistemática, qualquer coisa, procurem ler ao menos 3 fontes sobre o assunto. Por exemplo, você coloca na cabeça hoje, a partir de amanhã eu vou me tornar um estudioso, um estudante, um pesquisador, um investigador da história da reforma protestante, o que motivou, como era antes, como era durante, como foi depois, o que é pré-reforma, o que é reforma, o que é contra-reforma e etc e tal. Vocês precisam ler, no mínimo, 3 fontes diferentes. Por exemplo, um historiador católico romano, um historiador cristão protestante e um historiador que não é nenhuma coisa nem outra. E a partir dali, você precisa usar a chamada hermenêutica histórica. Porque não pensem que só usar a hermenêutica em português, não. Quando você recebe um texto, o professor diz: leia o texto e interpreta o texto. Ele está pedindo, faça uma exegese ou uma interpretação. Use a hermenêutica. A hermenêutica não só é usada pelos cristãos, a hermenêutica bíblica. Existe a hermenêutica filosófica, existe a hermenêutica jurista, existe a hermenêutica histórica, ou a hermenêutica usada pelos intérpretes da Bíblia, pelos intérpretes da história, pelos intérpretes da Constituição, leis federais, municipais, estaduais, civis. Eles também usam a hermenêutica jurídica. Os filósofos também eles fazem uso da hermenêutica filosófica. Enfim, então a hermenêutica, que é a arte técnica, e arte é a arte técnica, ou ciência, a arte técnica da interpretação, ela é usada por todos esse pessoal. Os pregadores, os educadores, os escritores, os articulistas, os professores de escola dominical, os juristas, os historiadores, os filósofos e tantos outros. Então precisamos entender que a história, quando ela chega até a gente, ela passou por um processo não só de leitura, mas de interpretação. Por exemplo, você vai estudar sobre o que aconteceu em 1964 no Brasil. Alguns historiadores, em sua interpretação, eles vão dizer: foi um golpe militar. Outros vão dizer: foi uma intervenção militar. Outros vão dizer: o que aconteceu foi um contragolpe. Isso é o que? Interpretação. Por isso você não pode ler só um autor, você não pode ler só um historiador, ok? Senão você não vai conseguir o que de fato aconteceu no Brasil. Se foi de fato um golpe, se foi de fato uma intervenção, se foi de fato um contra-golpe, o que foi que aconteceu no Brasil em 1964? Que só a partir daí foi possível voltarmos à democracia, e ao menos no papel hoje ela existe. Mas vamos para cá. A reforma protestante é o nosso assunto. Então vejamos, o que é a reforma protestante de fato? Vou trazer ao menos uma interpretação hoje, depois nós traz mais. A reforma protestante foi um movimento religioso que teve início em 1517, ou no século XVI, com o monge agostiniano Martinho Lutero. Esse movimento, chamado de a Reforma ou a Reforma Protestante, teve um grande e duradouro, ou tem, podemos dizer, esse impacto ainda continua,
grande e duradouro impacto na esfera espiritual, na esfera cristã, na esfera política, na esfera social, na esfera econômica e etc, e tal. De modo que mudou o curso, o rumo da história religiosa e da história social, não só da igreja, não só da Alemanha, não só da Inglaterra posteriormente, da Suíça, da França, mas posteriormente do mundo inteiro. O mundo inteiro agradeceu pela reforma protestante, porque foi um divisor de água, não só na história do cristianismo, mas na história da humanidade. Mas qual é a data de fato que acontece a reforma protestante? A data da reforma protestante é exatamente esta: 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517, século XVI. Hoje, exatamente hoje, ela está aniversariando, ela está completando 506 anos de existência. Quando isso aconteceu? Quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. É exatamente dia 31 de outubro de 1517, já depois que ele tinha à luz de vela lido esse texto, muito precisamente o verso 17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. A partir daqui, ele começa a pregar diferente, ensinar diferente, pensar diferente, escrever diferente, prepara as 95 teses e chega no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e fixa ao lado das suas portas 95 teses contra os abusos, as heresias e etc e tal, pregada e vivida pela igreja naquele momento. Lembrando, eu já vou falar, que antes dele alguns homens de Deus e mulheres tentaram fazer isso, mas foram mortos, outros presos, outros exilados, não conseguiram, mas ele, por uma intervenção do céu, conseguiu reformar a igreja. Lembrando, notem isso, que a intenção dele não era romper com a igreja, era trazê-la de volta ao cristianismo autenticamente bíblico. Ele começa denunciando os abusos, denunciando as heresias. Só que as autoridades, o clero, não aceita, chamam ele para se retratar ou negar todas as 95 teses, nega tudo que ele agora estava pregando, e a resposta é: se vocês me provarem pela Bíblia que eu estou errado, e se a minha consciência também reprovar o que eu fiz, eu me retrato, mas do contrário, não me retratarei. De verdade, qual foi o local? O epicentro da reforma protestante foi a Alemanha, e posteriormente a reforma vai se espalhando com a tradução das literaturas cristãs, principalmente a Bíblia, que é um dos posteriores trabalhos que Lutero faz. E aí chega em todos os países da Europa, Suíça, França, Inglaterra, Escandinávia, e posteriormente ela vai atravessando as fronteiras e chegando em outros países e em outras nações. Mas quais foram os pré-reformadores? Aqueles que antes de Lutero tentaram fazer isso e não foram bem-sucedidos, mas não devem ser esquecidos, porque eles contribuíram muito para a posterior reforma protestante. Primeiro vamos falar de John Wycliffe. John Wycliffe, que vive em 1320 a 1384, ele é o pré-reformador inglês. Quem
que influenciou este homem para tentar reformar a igreja? Escutem, primeiro, a leitura da Bíblia, porque no momento era proibido a leitura da Bíblia para os leigos, para as pessoas comuns. Vocês pensam que era comum que a gente fica pelejando com vocês? Leia a Bíblia, irmão, leia a lição da escola bíblica, leia. Não, naquele tempo era não leia. É proibida a leitura, só pode ler o clero, só pode ler as autoridades. Eles é quem lê, é quem interpreta e passa para vocês os catecismos. Aí ele começa a ler a Bíblia. Posteriormente ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Do Wycliffe começa a ler os escritos do grande teólogo e filósofo que contribui para a educação mundial, Tomás de Aquino. Ele lê também as obras ou os escritos, na visão de alguns, o segundo maior teólogo da cristandade depois de Paulo. Alguns pensam ser ele, Agostinho de Hipona. E quando ele lê a Bíblia como deve ser lida, começa a traduzi-la, ele lê os escritos de Tomás de Aquino, de Agostinho de Hipona, ele tenta reformar a igreja, mas não é bem sucedido. Quais eram os principais ensinamentos de John Wycliffe? Os principais ensinamentos dele em suas prédicas era: a Bíblia é a única autoridade em matéria de fé cristã, não tem outra. O que ele pregava mais? A Igreja Católica Romana, dizia John Wycliffe, está corrompida e precisa ser reformada. O que ele pregava mais? O que ele ensinava mais? Os sacerdotes devem se casar, devem acabar com esse voto do celibatário. Ah, meu amigo, aí o couro comeu. Olha uma das frases dele mais amada pelos que leem a sua obra, porque as suas obras já são tese de mestrado, tese de doutorado, de pós-graduação nas faculdades cristãs. A frase predileta é essa: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar não só a igreja, mas governar o mundo. Aí, meu amigo, é mexendo em italiano de formiga. Depois dele vem outro valente, vem outro corajoso, o Jones, que vive em 1369 a 1415. O pré-reformador John Hus, que vive em 1369 a 1415, ele era de Chicago, enquanto o Wycliffe era inglês. Ele era de Chicago, era de Sheffield. Quem influenciou este homem? Aí eu vejo alguns crentes dizendo: meu único livro é a Bíblia, meu pastor é Jesus, meu mestre é Jesus, meu tudo é Jesus, eu não sou influenciado por homens. Você é de qual galáxia? De qual galáxia você é? Porque eu não conheço na história um homem ou uma mulher que não esteja sendo influenciado por alguém, por homens. Lembrando que a didática divina é a seguinte: a Bíblia, quem é o autor? Deus o Pai. Mas ela tem cerca de 40 autores humanos. Lembrando que a Bíblia tem como âmago, centro, mensagem central, Jesus Cristo. Mas ela tem várias figuras importantes e proeminentes humanas, que alguns o nome chega a aparecer, como o caso de Davi, mais de 1000 vezes. Lembrando que o intérprete supremo das Escrituras é o Espírito Santo, o maior especialista em hermenêutica, ciência, arte e técnica da interpretação. Mas mesmo assim Deus coloca doutores, com dons ministeriais de doutores ou mestres ou professores, que são exímios intérpretes das Escrituras. Ignorar esta realidade é parar de crescer e se atrofiar e atrapalhar e complicar a vida da gente, inclusive. Porque por a igreja ser um corpo,
Quando eu paro de crescer, eu me atrofio, eu comprometo. Um exemplo, tem coisa que eu aprendo aqui no culto de doutrina, e quem não vem para aprender complica a minha vida. Porque depois vem questionar uma coisa que teve a oportunidade de aprender, não vem aprender, e aí complica a nossa vida. Isso é fato. Concordando a gente ou não concordando. Quem influenciou esse homem para ele tentar reformar a igreja? Os escritos agora de John Wycliffe e também os escritos do Tomás de Aquino, as obras também de Agostinho e de Hipona. Veja, um vai influenciando o outro. Os posteriores são influenciados pelos anteriores. Quais são os principais ensinos de John Hus ou John Hus? A Bíblia é a única autoridade em matéria de fé e prática cristã. Eu pergunto, qual é o pecado desses homens em dizer isso? Fale mais rápido que eu não ouvi. Qual é a heresia desses homens em dizer isso? Fale mais rápido que eu não ouvi. Estão com medo, estão inseguros? Nenhuma. É exatamente isso que os apóstolos e os patrícios ou pais da igreja disseram. E como esses homens são chamados de hereges? Vamos lá. Ele ensinava também, o John Hus, que a igreja católica romana estava corrompida e precisava ser reformada. Defendia também que os sacerdotes deveriam sair da solidão e se casar. Aí o meu pai filosófico dizendo assim: sozinho se vê um cão no inferno. Misericórdia. John Hus, que era também chamado Jonas ou Jean, ele foi convocado a se retratar em 1914 e se recusou a negar o que ele vinha vivendo e pregando. Ele disse: eu não nego a minha fé, eu não nego, foi igual eu quero, ficava lá. E um ano depois, exatamente no dia 6 de julho de 1515, ele é queimado pela Santa Igreja Católica Romana, santa entre aspas. Enquanto ele era queimado vivo, qual erro? Nenhum. Qual crime? Nenhum. E mesmo justificado, se fosse pecador, se fosse por pecado ou por crime, matar uma pessoa com uma crueldade dessa, não tem como apagar isso da história. História é história, queridos. E enquanto ele estava sendo queimado vivo na fogueira, ele vacina ou profetiza o seguinte: queimado vivo, sendo queimado vivo, não amaldiçoou, não xingou, não negou a fé. Enquanto era queimado vivo, ele disse o seguinte: hoje vocês estão assando um ganso, porque assim se interpreta o nome Hans. Inclusive um ganso magro, era magrinho como eu. Mas no futuro, em 100 anos, ou daqui a 100 anos, um cisne irá cantar. Esse cisne, porque assim se interpreta o nome, o Eleutério Martins, cisne. Veja o que é a verdadeira profecia. Esse cisne vocês não vão poder assar, nem tampouco prendê-lo com armadilha. E foi exatamente o que aconteceu. Tentaram matar, não deu certo. Tentaram prender, não deu certo. Henrique simula um sequestro, enfim, e é preservada a profecia. Você veja, irmãos, alguma marca de crente que dão extinção, que dá inveja, né? O cara sendo queimado vivo e profetiza. E hoje, meu Deus, nós vamos cá. Posteriormente, não faltou mais ninguém para tentar reformar a igreja. Diante dessas atrocidades, quem tem a coragem? Se levanta o xará do nosso irmão Jerônimo Salvo-na-Rola, que era chamado também de Girolamo Salvo-na-Rola.
que vive em 1452 a 1498. Esse pré-reformador era italiano, inclusive. Ele se levanta, influenciado pelos escritos de John Wycliffe, influenciado pelos escritos de Tomás de Aquino, influenciado pelos escritos de Agostinho de Poma, e os principais ensinamentos dele eram: olha o que é um crente cheio de fé e do Espírito. A mesma coisa dos outros. A Igreja Católica Romana está corrompida e precisa ser reformada. Mas rapaz, tantos que já foram queimados, tantos que já foram para a fogueira, tanta morte, eu tenho até coragem de dizer isso. Ele dizia. E dizia mais: as pessoas devem viver uma vida de arrependimento e de santidade, porque a imoralidade do Senhor da igreja não está com uma bagaceira. Agora vamos falar dos principais reformadores, os principais representantes da reforma protestante, os que vêm depois desses valentes, desses corajosos. Vamos lá, que o tempo passa. Os principais nomes da reforma protestante. Agora minha água aqui hoje, tudo custa um preço, né? Antigamente a minha era mais fácil, né? Agora tem que estampar. Brincadeira, não sou irmão de João preguiçoso, não. Vou contar a história. Martinho Lutero, que vive em 1483 a 1546, inclusive morreu novo. O reformador alemão. O que influenciou este homem? Além, claro que posteriormente a leitura da Bíblia, principalmente Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, mais precisamente o verso 17: o justo viverá da fé. Diz: então o justo vive da fé. Significa dizer que então a justificação, a salvação, a redenção, a expiação não é por obras, porque a pregação predileta da igreja, principalmente a partir de Tetzel, era que quanto mais você doasse, quanto mais você desse oferta, mais gente você tirava do purgatório. Quando a moeda chamada venda de indulgência, por isso que enojou esses santos homens, trancasse no fundo do cofre da igreja, que a igreja estava em campanha para construir a Basílica de São Pedro, a chamada sede papal, que até as torneiras são de ouro. E segundo ele, especialmente o Tetzel, quando a moeda trincasse no fundo do cofre, era muita alma pulando fora do purgatório. Aí, meu amigo, quem não queria salvar o seu parente, que supostamente estava no purgatório, toma dinheiro. Mas lamentamos, irmão, que sinceramente as vendas de indulgências estão voltando a algumas igrejas, inclusive no Brasil. Tem gente vendendo bênção, tem gente vendendo dom. Eu vi um sujeito pedindo uma oferta e, meus irmãos, o cara teve que vir um lençol. A salva não deu conta não, teve que vir um lençol. 3, 4 obreiros, pegaram uma moto, outra de outra para levar de volta. E segundo ele, quem desce muito, só bastava fazer assim, virar a mão para o lugar. Era 100 almas salva. Aí você me pergunta: ninguém acreditou? Acredito, principalmente se o indivíduo for de fora. O povo acredita mais nenhum de fora, mentindo, que um da casa falando a verdade. Então, voltando às vendas de indulgência. Então, Martinho Lutero, 1483 a 1546, reformador alemão, é influenciado pelos escritos de John Wycliffe, pelos escritos de John Hus. Olha aí, pelos escritos de Jerônimo Savonarola. E quais os principais ensinamentos de Martinho Lutero? A salvação é pela graça por meio da fé, não é pelas obras. A Bíblia é a única autoridade em matéria de fé e de prática cristã. E outros sacerdotes precisam casar. Cada mais. Ela se inclinou o sofrimento dos colegas. Virei 2 vezes já. 2 sacerdotes precisam sair do celibato. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, honestamente falando, vocês que têm um determinado conhecimento bíblico, qual é ou quais são as heresias destes homens? O que esses homens pregavam
certo e errado? Nada. E Lutero não queria romper, ele só queria reformar, trazer a igreja de volta à Bíblia, aos princípios, às verdadeiras doutrinas. Quando não deu certo, ele foi excomungado. Eu vou falar sobre isso depois. Recebe a bula papal, ele rasga logo ali. Isso aqui para mim não serve nada, porque Lutero sabia pela Bíblia, irmãos, que não funciona uma exclusão injusta. Exclusão é só quando a pessoa comete pecados graves e não se arrepende. Isso eu já disse em reunião do presbitério. Eu não concordo com a pessoa seja excluída por nenhum tipo de pecado se houver arrependimento. A disciplina sim, a disciplina eclesiástica, mas exclusão, minha gente, tirar do rol de membro e acreditar ainda que a pessoa agora já se lascou, desculpa a expressão, acabou. Imagine no caso aqui, se é o cara que tem pecado, excomungar ou excluir, tirar do rol de membro e ainda dizendo, foi desligado na terra, será desligado no céu. Não é assim não, é assim não que funciona. Só concordo com, aproveitei seja para dizer, com exclusão, com excomunhão, se o pecador não oferece evidências de arrependimento. Mas se está arrependido, não, uma disciplina, que seja assistido, que seja visitada, cuidado, ela está arrependido, foi grave, foi triste, foi trágico, mas nós não vamos abandonar o soldado ferido, em nome de Jesus, amém? Esse é o verdadeiro amor de Deus. Tolerância ao pecado, zero, mas tolerância e paciência com o pecador, sempre. Precisamos ter, porque Deus tem com a gente. Lutero desafiou a autoridade papal com suas teses e se tornou um ícone da reforma protestante, enfatizando principalmente a justificação pela graça por meio da fé. Isso é bíblico ou não é? Qual é o assunto princípio da carta magna ou da catedral da doutrina cristã? Romanos: justificação pela fé, justiça pela fé, justificação pela fé, justiça pela fé. A igreja não pregava mais isso, e o cara em ação pregando e é chamado de herege. E ele disse depois, irmãos, que ele percebeu que deu certo, o povo aderindo, o povo rompendo, o povo correndo, e ele traduzindo para o alemão, para a língua do povo, porque, irmãos, o povo não tinha nem acesso à Bíblia na língua deles, só tinha Bíblia em latim. Você imagina se só tivesse Bíblia em latim ou em inglês no Brasil, o que seria de mim? Porque eu leio mal português. E a preocupação dele foi correndo colocar a Bíblia na mão do povo, no vernáculo, no idioma, na língua materna. Como é que o homem desse é herege? E quando ele percebeu que deu certo, e o pessoal começaram a agradecê-lo, começaram a ovacioná-lo, ele disse o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei a palavra, escrevi a palavra de Deus, eu não fiz mais nada. Só preguei e ensinei a palavra de Deus. A palavra de Deus foi quem fez tudo. Isso aí sim. Porque tem gente dizendo, eu fiz, eu faço, eu aconteço e etc e tal. Meus queridos, eu vou parar por aqui. Depois a gente retoma, falando com mais detalhes sobre a vida de Lutero, seu nascimento, mais detalhes, aonde, os pais, a mãe, como morreu, de que doença morreu e etc. Depois eu falo de outros reformadores, porque Lutero não é o único. Tem João Calvino e tem tantos outros que a gente vai falar. Temos na história da reforma protestante ao menos 6 mulheres que são esquecidas por alguns, mas eu quero fazer memória, trazer à memória o nome dessas mulheres que foram instrumentos de Deus também na reforma, e que às vezes o machismo não deixa a gente falar estas verdades. Irmãos, nós somos vacinados contra o machismo, sim ou não? Deus abençoe em nome de Jesus. E não faltem que a gente retoma falando sobre os reformadores em outro país, falando sobre o que motivou de fato a reforma, além da heresia: fator político, fator econômico, fator social, fator intelectual e outros fatores, ok? E repito, eu sempre, irmãos, procuro ensinar essas questões polêmicas,
usando vários historiadores assim, tal, ok? Pesquisei alguns, continuarei pesquisando outros, temos algumas fontes, temos também a internet, que vale dizer que também tem fontes confiáveis e não confiáveis, certo? Todo cuidado é pouco, porque tem muita fonte na internet não confiáveis, mas